O que é que traz felicidade? Será que é riqueza, saúde, ter bons momentos agradáveis? Ou será que é algo mais? Será que a verdadeira felicidade ela está só no prazer de desfrutar a vida? Bom, vamos imaginar alguém que tem uma boa situação financeira, uma situação que lhe dá liberdade de estar sempre viajando, curtindo, e que a sua condição lhe permite estar sempre desfrutando de bons momentos, momentos agradáveis. Mas essa pessoa, por alguma razão, não gosta do que faz. Ela trabalha em algo que lhe dá uma situação financeira muito boa, mas está sempre insatisfeito com aquilo que faz. Além disso, essa pessoa tem constantes problemas nos seus relacionamentos, sejam familiares, afetivos, e nunca está bem com outras pessoas. Fora isso tudo, essa pessoa também não se sente bem com a vida. É uma pessoa que está sempre insatisfeita. E quando se fala em questões de espiritualidade, por exemplo, ela nem pensa sobre esse assunto. Será que essa pessoa é uma pessoa feliz? Por mais que a sua situação financeira lhe dê condições de estar sempre desfrutando de momentos agradáveis? Pensando um pouquinho sobre isso, a gente pode ter uma noção de que talvez a felicidade não se restrinja a apenas situações agradáveis. Um bom exemplo que tem é um filme já começo talvez dos anos 2000, com Bruce Willis, que até também é uma pessoa com uma situação financeira muito boa, mas que está com uma saúde que nem lhe dá a noção do que é a vida mais, né? Bruce Willis tem um filme dessa época chamado The Kid, no título original, ou Duas Vidas na versão do Brasil. Nesse filme, o personagem Bruce Willis é um executivo muito bem sucedido, mas que por algumas razões ele é uma pessoa muito mal-humorada, que não sabe lidar bem com as pessoas, e embora tenha orgulho do seu ofício, nem demonstra assim, ter tanto prazer pelo que faz. E no filme, a sua versão criança aparece para ele, ele tem que conviver com essa versão criança dele. E no convívio com aquele garoto que ele foi um dia, ele acaba entendendo algumas questões que ele viveu na sua infância e que não o tornaram uma pessoa, vamos dizer, de bem com a vida. E aí, no filme, quando ele resgata essas questões e olha para o seu passado de uma outra forma, a partir dali ele tem um novo futuro, ele consegue até, naquele filme, visualizar ele já mais velho, vivendo um outro tipo de vida diferente daquele que ele viveu. Esse filme é uma metáfora para nos mostrar que a verdadeira felicidade, ela não está só em ter condições de ter coisas prazerosas. Eu diria que ter essa boa situação, ela contorna problemas básicos, né? De você ter preocupações com moradia, com as contas a pagar e tudo mais. Talvez você possa ter uma vida satisfatória quando as suas questões materiais estão bem atendidas. Mas essa satisfação é o que traz a verdadeira felicidade. Além da satisfação, tem outros fatores muito importantes. Além de ter momentos prazerosos e viver aquilo que a gente pode chamar de emoções agradáveis, é muito importante também a qualidade dos relacionamentos. E quando a gente fala de qualidade dos relacionamentos, nós não estamos falando somente de relacionamentos afetivos ou relações familiares. São as relações que você tem no seu dia a dia. As suas relações de trabalho, as relações da sociedade em geral, a maneira como você interage com as pessoas. Algo que, naquele filme que eu comentei como exemplo,
O personagem não tinha essa habilidade de se relacionar bem, e isso era uma fonte de diversos problemas para ele. Quando você tem boas relações, isso gera um ciclo virtuoso de você se alimentar de bons sentimentos pelas boas relações que tem e você devolver para o outro quando você se relaciona bem com ele também. E além de você ter momentos agradáveis, emoções que te fazem se sentir bem e das boas relações, algo que também é muito importante é o engajamento, né? Você sentir prazer por que faz. É como aquela pessoa que pense num artista, um músico, né? Que quando está tocando a sua música, parece que não existe nada além dele e a música, o tempo parece não fazer mais sentido, ele não tem nem sequer noção do ambiente, tá só ele e a música. Ou um atleta que está muito envolvido ali na sua competição, um escritor que quando está escrevendo o seu livro, ele não pensa em mais nada. Isso é o que se chama de engajamento. Está engajado, muito bem envolvido na sua atividade e ter verdadeiro prazer naquilo que faz. Isso também é uma fonte muito importante de felicidade. Além disso, outra questão muito importante é encontrar significado na vida. Significado de entender o sentido da vida. Por que você está nesse mundo, por que daquilo que você está fazendo, a importância do que você faz, a contribuição que você quer dar para o mundo. E isso não precisa ser só grandes realizações, né? Pessoas que talvez deixem grandes feitos, grandes legados. O sentido pode estar no sentido das pequenas coisas. A cada dia você pode encontrar uma razão para ter vivido aquele dia. Cada coisa que você faz, cada momento do seu dia, pode e deve ter um valor. Algo que torna isso muito tangível é a prática da gratidão. Se a cada dia, quando você terminar o seu dia, você se lembrar dos fatos do dia e encontrar sentido em cada coisa, principalmente nas coisas que te trouxeram algo para pensar e refletir, você vai começar a entender o significado, não só daquele dia, mas o significado da sua vida toda. E então, por fim, as suas realizações, elas começam a te preencher, a te trazer muito mais realização. Então, pensando naquele personagem daquele filme, né, que eu comentei, ele, além de ter toda aquela vida com uma boa situação financeira, ele tendo real significado no seu trabalho, boas relações, procurando ver significado em tudo que ele está fazendo. E ainda com todas as realizações, porque ele era alguém que conseguia realizar muito, isso sim é uma vida verdadeiramente feliz, porque ela não está só relacionada a prazeres que passam, né? Por exemplo, eu estou num lugar que é muito prazeroso, eu estou num dia muito prazeroso, mas isso aqui vai ficar com uma boa memória. Mas a vida tem muito mais significado do que apenas momentos prazerosos, né? E junto-se a tudo isso, a saúde. E aí, falando do ator que fez o personagem, o Bruce Willis, né? Ele certamente teve uma vida muito prazerosa, com muitos significados, grandes realizações, né? Ele tem uma filmografia excelente, mas hoje a sua saúde, infelizmente, de fato, é um grande limitador para a vida que ele tem hoje. E por isso é muito importante a gente cuidar bem da nossa saúde, desfrutar bem dela enquanto a temos e principalmente sermos gratos, né? Sermos realmente gratos pelo dom da vida que Deus nos dá. Isso é que faz a verdadeira felicidade. E outra coisa que é importante também é não se sentir necessariamente como se fosse escravo da felicidade, escravo do bem-estar, de ter momentos prazerosos. A vida não é só de momentos agradáveis. A vida também tem momentos desagradáveis. E a gente deve respeitar esses momentos,
né? E as sensações ou as emoções que eles nos trazem, porque elas também têm o seu significado. A tristeza, quando vem, ela vem para nos ensinar algo. Eu já procurei fugir da tristeza e, e das coisas que me incomodavam, buscando a fuga só em momentos prazerosos. Mas no final eu entendi que aquilo não me ensinava nada. Aquilo era simplesmente uma fuga. Sabe? Foi só quando eu aceitei a tristeza e veio a introspecção é que eu comecei a pensar melhor e a começar a olhar para outros aspectos da vida que eu não olhava. Eu já fui uma pessoa muito desligada desse tipo de coisa que eu converso hoje, desse tipo de conteúdo que eu divulgo, porque eu era muito focado só nas coisas da superfície, né? Só naquelas conquistas materiais, nas minhas relações que não eram conforme eu queria, né? E tudo isso era uma fonte de constante estresse, de constante uh, angústia, né? E eu vivia muitos momentos desagradáveis. Procurava fugir desses momentos desagradáveis, desfrutando da vida. Até que um dia foi numa crise, foi no fundo do poço, é que eu comecei a entender melhor. Foi quando eu me entreguei à tristeza que veio o aprendizado. Então, é importante entender que essas coisas que a vida nos traz, ela nos procura nos ensinar. Há até um ditado que eu já disse algumas vezes aqui nesse canal, que diz que a vida é uma grande escola. E os melhores professores dessa escola são os desafios. São os momentos de desafio que nos tiram da zona de conforto e começam a nos ensinar coisas novas. Então, encarar os desafios desta forma também é uma fonte de felicidade. Porque a felicidade é algo muito maior do que o prazer, do que a alegria. Porque essas coisas são passageiras. Mas a felicidade pode ser algo mais permanente. E ter uma vida verdadeiramente feliz, mais permanente, consegue conviver bem com emoções desagradáveis. Porque as emoções desagradáveis, elas têm esse sentido. Elas têm o sentido de nos mostrar algo. Quando você começa a se perguntar o que essa emoção tem para me mostrar, o que esse momento de tristeza tem para me mostrar, o que esse momento de raiva tem para me mostrar, o que esse momento de ansiedade, de estresse tem para me mostrar. Quando a gente pensa dessa forma, a gente tira um valor, inclusive dos momentos desagradáveis. E quando você começa a tirar valor, inclusive nos momentos desagradáveis, os momentos agradáveis ficam muito mais prazerosos ainda. E a sua vida toda torna a sua vida com muito mais sentido, uma vida verdadeiramente feliz. E isso começa a te trazer mais e mais vidas. E até aquelas coisas para as quais você dava muito valor, aquelas coisas da superfície, as coisas das conquistas materiais, dos relacionamentos, da sua imagem, elas vêm com mais naturalidade, porque você está muito mais tranquilo. É como se ao perseguir aquilo que está na superfície, essas coisas te fugissem, te saíssem do controle. Mas quando você deixa no modo automático de deixar que a vida siga o seu curso com mais tranquilidade e naturalidade, elas vêm com mais naturalmente. É como se, ao deixar fluir, aí sim o universo começa a conspirar ao seu favor e as coisas vão acontecendo. Pelo menos essa tem sido a minha experiência pessoal e eu tenho sido muito grato a isso. E me parece que vou descobrindo assim o verdadeiro sentido da felicidade e o que é, de fato, uma vida prazerosa. Espero que essa reflexão faça sentido para vocês e, por favor, compartilha o que você entende por uma vida feliz, que você entende por uma vida satisfatória
que você entende para uma vida prazerosa, que você entende para uma vida de significado. Conta pra gente se gostou desse vídeo, compartilha e conta as suas impressões, porque isso nos ajuda a entender se as reflexões estão realmente fazendo sentido para as pessoas, o que nos faz ter a sensação de realização que traz um pouco de felicidade. O selfie, a revelação. Supra selfie, a transformação.